Infobol na área, sejam bem-vindos ao vídeo de debate da 7ª rodada do Brasileirão. Nossa equipe Infobol está aqui hoje com convidados especiais, Diego e Renan. Prazer. Já vamos começar elegendo o ponto positivo e negativo dessa rodada. Fala aí, João. Cara, meu ponto positivo foi a vitória do Fluminense na Chapecoense, né, cara? Depois de muitas vitórias Aleluia. da Chape. Aí, meu ponto negativo foi o Gum, mano, ter se machucado quase no início do jogo. Deixou uma certa preocupação pra torcida. Mikael, seu ponto positivo e seu ponto negativo. Meu ponto positivo foi a vitória do Flamengo fora de casa e inclusive assumir a liderança. E meu ponto negativo foi a derrota do Corinthians de virada. O Corinthians perdeu pro Inter e é isso aí. Fala aí, Diego, seu ponto positivo e negativo. Meu ponto positivo é que até que viu o Fluminense ganhou da Chapecoense, né? Tava na hora já, né? Tava na hora, já Se não passou fosse da hora. agora, não ia ser nunca mais. Não, meu ponto negativo foi a inesperada falha do Jefferson, né? O goleiro daquele, ninguém espera que é errado daquele jeito. Também depois da atuação dele contra o Fluminense. O Fluminense ninguém erra. Mas ele fez uma assistência na partida. É. Fala aí, Douglas, seu ponto positivo e seu ponto negativo. Positivo, é o cara de Recife, né? Pô, Paulo, gostei muito dentro de casa, lá dentro da casa do Palmeiras, arrebentou, showzado, já fazia um tempo que não ganhava assim. E meu ponto negativo foi o Vasco tomando a bilolada do Bahia. Isso é negativo, mano? Três acarejadas na cara. Terceira goleada seguida. Preguiçosos ainda por cima. Fala aí, Gabriel, seu ponto Meu ponto positivo foi o belíssimo gol do Nenê, que tapa que ele deu. E o meu ponto negativo foi a infelicidade do lateral Matuan, que falhou ali, escorregou, aí depois saiu triste. Esse é um ponto negativo. Ponto positivo e negativo, Renan. Meu ponto positivo são até que os dois cariocas, vários cariocas na bola da tabela do brasileiro. E meu ponto negativo foi também a dela do Vasco. Eu acho que o Vasco tá indo muito mal no Brasileirão. Depois de O início treinador bom. já foi lá, né? Depois de início bom. Mas é isso aí, como eu sou carioca, tem que fazer um Vasco. Se falar mal do Vasco, tem que falar do Vasco. O Vasco tem que melhorar e não ser rebaixado não. É isso aí. Bem, e o meu ponto positivo é a arbitragem, até que enfim, esses caras aqui não erraram essa rodada. Depois de 6 rodadas, né? Eu criticando, falando que eles são os pontos negativos. Finalmente, segura aí, pelo amor de Deus, não expulsa ninguém. Finalmente eles não erraram. E meu ponto negativo é a derrota do Palmeiras em casa pro Sport, né? Palmeiras que não tem muito o que falar. Bem, agora falando do craque da rodada. Deixa eu falar. Pedro. O queixo rubro representando, né? Nunca mais vai aparecer de novo, mas é o Pedro. Calma, ainda tem bastante campeonato, quem sabe ele O volta. Pedro ainda vai ser artilheiro do campeonato. Eu não duvido não. Vai ser ele. Henrique Dourado foi junto com o Jô. Ele sabe usar o queixo? E vamos começar então falando de Fluminense e Chapecoense. Aproveitar o embalo, fala aí, João Vitor, dessa partida gloriosa pra vocês. Eu queria falar que eu errei. Eu falei que o Fluminense ia perder pra Todo mundo Chape achava isso, e né? ganhar do Botafogo. E aconteceu o contrário. Exatamente. Eu fui surpreendido. Obrigado, Fluminense. Eu queria acho. ressaltar o drible que o cabeça de minha pica. Marcos já driblou Deixa o cara. esse pai. Marcos já driblou o cara. Deu um belíssimo toque pro Pedro. Pedro só acabou. Ele puxou a bola, mano. Um artilheiro. Bom, a gente não pode deixar de parabenizar o Abel, né? Que tá fazendo um excelente trabalho. Exatamente, eu ia falar isso. O Abel Braga realmente ele faz milagre com esse time do Fluminense, né, cara? Com um elenco tão limitado, perdendo alguns jogadores, como foi o caso do Ibanez, o Ayrton Lucas, e não importa quem entre ali no lugar, vai dando conta do recado. Até que fim do cantor, né? Essa macumba brava. Ganha a Chape agora é só vitória. Bom, eu tava no estádio quando do nada saiu o gol. Foi o gol meio da cagada, né? Meio gol de Pedro. Bate, gol do Pedro, verdade, isso é Bate, verdade. rebate, sobrou pra ele, tá iluminado nesse campeonato e fez o gol, ele fez 2 gols e esse foi o gol que eu vi. Eu não vi, mas eu comemorei muito. Mano, tipo, Outro gol cagado lá, cara. eu não sei o que falar sobre o Pedro. Eu só posso dar uma dica. Pedro, domina a bola e chuta. Porque todos os gols do Pedro foi assim. Então deixa! Todo Então gol, deixa, tá tudo todo certo. gol que o Pedro tenta chutar de primeira e erra.
Não, para Não, de mas ficar a fazendo maioria bonito. que ele fez chutando de primeira foi gol. Não, cara. Claro que foi, a bola bateu no queixo dele de primeira, ele não dominou com o queixo e botou pra dentro do gol. Peraí, Não, que é chute A gente... de área, tá ligado? Fora da área, fora da área. Ele tenta pegar a bola e chutar direto. Não dá, você tem que dominar e chutar. O terceiro gol foi assim, dominou, girou e chutou. Um gol de centroavante. Ele deu um drible de queixo. Você tem um queixão, não sabe pra que usar? Bem, ainda no primeiro tempo o Fluminense ampliou com o gol do Marcos Júnior. Falha gritante ali da zaga do goleiro. Mano, eu acho que a falha foi mais do goleiro, porque tá adiantado. Porque o cabeceio do zagueiro é certinho pro goleiro, não é ser gol. Não, Mas o goleiro tá adiantado, não deu pra tempo de Realmente, eu acho que foi falha do goleiro também, mas eu acho muita responsabilidade, sabe? No lançamento vem assim, você não tem muita corrida, você não olhou pra trás pra ver se o goleiro onde o goleiro tava. Ele deu o toque e passou por cima do goleiro, o Marcos Júnior aproveitou. E aí veio o segundo tempo, a Chapecoense pressionou, a Chapecoense teve chance de empatar a partida, muitos gols perdidos pela Chape, teve até mais finalizações na partida, a Chapecoense. Aí o Arthur Kaique bateu a falta, a barreira do Fluminense abriu, Mano, não entendi a cara dele. aí 2-1. É porque é Rio de Janeiro. Tinha um buraco na parede. Nossa, mano. Sim, gente, foi uma piada. Corta. Cara, esses moleques são muito ruins, mano. Aí depois daquela pressão toda da Chapecoense tentando o empate, eis que surge o gol da vitória, né? Pra sacramentar. Cara, só uma coisa, eu fiquei na mão. Por quê? Porque tava 2-1. E eu tava, ano passado, se eu não me engano, foi 3-3. 3-3, tava lá. 3-3, eu tava no estádio. Foi 3-3. Eu tava com uma medo da Chapecoense empatar no final, alguma coisa da água. Quando o Pedro fez o gol, saiu da mão, tá ligado? Eu, fiquei aliviado, mano. Porra. Bem, 3-1 Fluminense. Fluminense assumiu a segunda posição do Campeonato Brasileiro, né? É surpreendente, cara. Roubando a vaga do Vasco. Realmente surpreendente. Ô, calma aí. Não tira o mérito da nossa liderança por 2 horas. Mano. É a quinta vez. Calma aí, porra. É a quinta vez, cara. Esse cara é Chapecoense, cara. Esse cara é Chapecoense. Não tira o mérito da liderança de 2 horas, tá? A gente foi líder por 2 horas. O Fluminense, ele sentiu o cheiro da liderança por 2 Não, horas. esse não é flamenguista, não. Sentiu o cheirinho da liderança e depois o Flamengo foi lá e roubou. Isso mesmo, roubamos a liderança. E vamos lá direto pra Flamengo e Atlético Mineiro agora, o líder do campeonato. Vamos lá. Qual é, mano? Essa cadeira tá Mano, o Atlético Mineiro que foi superior. Que Foi, nem o Olharguete falou, demos aula de futebol. Mas não ganhou, foi né? superior. O Atlético Mineiro foi muito superior. Mas foi aquilo, né? Quem não faz, leva. Ele não faz leva. Teve escanteio. Pum, a bola só o Fábio Santos tenta tirar, mas o Léo Que Duarte. esperteza do Vinícius Júnior. Léo Duarte começa a correr. Para, Carlos, pô, Bel, você quer você correndo, eu vi. Aí não passa. Também foi esperto, foi fominha, tocou pro Everton Ribeiro, Everton fez o gol e. É o que eu tava falando do gol. Tipo, 98% do gol foi do Vinícius Júnior. Pô, a iniciativa foi dele, ir, correr, driblar. Aí também temos que analisar que o Everton Ribeiro acompanhou o lance, né? Ah, cara? também- Foi muito Deixa o esperteza. cara explicar, tá? Ninguém vai explicar melhor do que ele, porra. Ele participou da jogada. Então, eu tava ali, o cara deu mole, eu roubei a bola, fui correndo, vi o Everton sozinho. Faz minha abraço, garotinho, faz minha abraço, acabou o gol do Ele Everton. perde o... Não, cara. Inacreditável. Boa, Vinícius, boa. Deu assistência pro Everton Ribeiro, né, cara? O contra-ataque do Flamengo é muito forte, pô. São jogadores muito rápidos e Exatamente. muito velozes. Não pode dar espaço pro contra-atacar. Porque, tipo, o Flamengo ele tem jogado esse ano como o Corinthians foi ano passado e foi campeão brasileiro. O Flamengo se retrai e joga no contra-ataque. E tem peças pra puxar o contra-ataque, realmente. Como foi o caso desse jogo. Foi obrigado a jogar feio, né? Sabia do É, poder do Atlético Mineiro lá, então teve Tipo, que. eu vou falar, satisfeito com o jeito que o Flamengo vem jogando? Não estou satisfeito. Tem que ser sincero. Mas vamos lá. O time venceu fora de casa o Atlético Mineiro, mesmo jogando feio, e retomou a liderança. Se for assim, até o final do campeonato. Mano, assim, pelo time que o Flamengo tem. E o Flamengo é um time grande. Flamengo, Fluminense, Bangu e Madureira. É os 4 grandes do Rio. E, cara, ele não pode tomar um sufoco desse fora de casa. Por quê? Porque mesmo fora de casa, a torcida do Flamengo tá presente. Então ele nunca vai estar fora de casa. Ele sempre tá em casa porque a torcida tá sempre lá apoiando. Isso é o bom da torcida do Flamengo. E a gente não vê o resultado. O Flamengo, tipo, ele tá lá em cima? Tá. Mas
né, não tá demonstrando o porquê ele tá lá em cima. Porque ele não tá jogando bem. Eu tá acho que fazendo o gol. Flamengo tem que dar um jeito na zaga, porque não pode, o time não joga só de ataque. Uma hora os caras vão pegar um ataque bom aí que Pegou, vai dar ruim. mas conseguiu resistir. Tem que falar da maturidade que mostrou o Tuller e o Léo Duarte nesse jogo, né? Os caras são reserva do reserva, entra em campo contra o Atlético Mineiro fora de casa pra tentar assumir a liderança. Os caras se saem bem, não tomam gol e vence a partida. Um ataque que também tem Roger Guedes. Roger Guedes que faz que jogou bem. 5 gols e... Bola na trave também nesse jogo. O Flamengo resistiu bem nessa partida. Mas é aquilo que você falou, cara. Léo Duarte ele não tinha muito espaço pra mostrar o futebol. E nessas partidas que ele tá jogando, ele tá indo mostrando devagarzinho. Claro que ele não vai entrar na última partida. Contra o Vasco e contra o River Plate foi muito bem. É. Contra o River Plate foi muito bem. Teve partida que a galera fala, Léo Duarte, a torcida já começa a vaiar. Não, vai tirar não sei quem, já começa a vaiar. Contra o Vasco ele Não é foi assim, mal, cara. aí contra o River Plate e agora contra o Atlético Mineiro ele foi bem. pô. Tem que ter paciência ter com esses assim, garotos pô. que Tem. sobem da base. Como tivemos com os caras que jogam do meio pra frente. Aham. Eles não vão mostrar o potencial de imediato. Bem, o Flamengo vencendo o Atlético Mineiro, ele retomou a liderança do campeonato, que foi perdida pro próprio Atlético Mineiro. E agora o Atlético Mineiro caiu pela tabela, foi pra terceira posição. Bem, continuando nos jogos de sábado, vamos pra Palmeiras e Sport, né? 3-2 Sport em pleno Allianz Parque. O esporte é gigante, cara. Porra, é gigante. Eu tava esperando a minha deixa pra falar. Porra, eu tava aqui quieto até falar do esporte, porque, mano, meu segundo time, pô, eu sou rubro-negro, meu Mas irmão. 87 Não, a gente divide, pô. porra Não tem isso não, pô. É isso mesmo. O esporte tem que voltar ao futebol que ele joga bem. Pô, cara, pô, eu tô animado. Fiquei surpreso também com o futebol do esporte. Que ele voltou a jogar bem. Esse esporte que tava só fazendo uma participação medíocre no Brasileirão, eu não conhecia ele. Porque sustentava em todos os campeonatos que eu via. Cara, tô surpreso, ainda mais em cima do Palmeiras, lá né? dentro. Que é um time que a gente não tem muita simpatia desde 2016, quando tirou nosso título brasileiro. Mas eu tenho que me desculpar, né, com o Sport, que eu falei no início do campeonato, né, que o Sport ia brigar lá embaixo. E o Sport tá fazendo totalmente o contrário do que eu imaginava. Tá brigando nas posições lá em cima e o Palmeiras, é nítido que o Palmeiras não tá rendendo tudo aquilo que pode. Ah, mas também depende, né, cara? Também, ó, jogos tá com Borja. Borja. Tem horas que tá com ele, tem horas que tá com o Bigode. Aí também é só... Aí é uma crítica que eu quero fazer ao Roger Machado. Porque o senhor Roger Machado, ou você tem que decidir o seu time, cara. Porque um jogo você escala o William e Borja. Aí no outro você vem com o Daverson, do nada. Aí depois vem o William só. Depois Borja. Você se decide, cara. Pelo Você amor tá de Deus. borrando tudo. Acho que foi uma intervenção maneira, porque trocando os jogadores... É, exatamente, não tem entrosamento. Não tem. Aí o Lucas Lima entra, não joga nada. Aí vem o Johan, arrebenta, deixa o Johan. Não, vem no outro jogo, ele tira o Johan, bota o Lucas Lima, que não joga porcaria nenhuma de novo. Aí ele tira o Lucas Lima, bota o Johan vai bem. Johan que fez um golaço. Foi um golaço do Johan. Foi um belo gol, um belo chute fora da área. Pena que logo em sequência o Sport foi lá. Rafael Marques contra o Lei do ex. Sport. É lei do ex, lei do sempre ex. funcionando. Nome é bom. Gol no É finalzinho. bom. Bem, não adianta depois a torcida, a diretoria do Palmeiras reclamar do protesto, da cobrança que a torcida coloca em cima do Roger Machado e dos jogadores do clube, né? Faz uma merda, você tira o cara embora. Aí vai, sai, aí pega outro técnico, vai fazer a mesma merda. É o ciclo do futebol brasileiro. O técnico não arruma nada, tira, bota a culpa nele. É exatamente isso que eu tava analisando. Tipo, o Palmeiras tentou o Mano Menezes e o Abel Braga. O Abel Braga, no Fluminense, dá aula, né? Tá dando uma aula com aquele time. E o Mano Menezes há anos no Cruzeiro, dando resultado. Bem, o Palmeiras abriu pra cá no primeiro tempo, gol do Keno. E no segundo tempo veio a reação do Sport com 2 gols do Anselmo. E tem que falar as falhas do goleiro Jailson. O goleiro Jailson tava sendo cotado pra ir pra seleção. Não sei que ele viu o Cássio sendo convocado pra Copa. Aí acabou que nessa partida ele ficou com o emocional abalado. Chutou o balde. 3 falhas do Jailson, é inacreditável isso. Ele que não perdia nenhum jogo. Agora jogava muito bem. perdendo vários jogos em sequência e falhando. Pô, esse negócio desses goleiros falhando é uma doideira, né? Acho que é a fase de goleiro essa merda, né, cara? Porque, cara,
Tem vezes que é um goleiro, porra, tudo dá errado naquela semana, naquele período. Agora outro goleiro, agora o bagulho doidão, né? Quando que a cara? fase do Muralha vai acabar, mano? Ele foi um bom goleiro, Muralha. Ele foi bom goleiro até ser convocado pra seleção. E depois Porra. dali em diante decaiu. Cara. Decaiu. Porra, Pum! tudo errado na vida do cara, né, cara? Tudo errado. Agora, Resumindo, foda, mano. a seleção brasileira tá acabando com nossos goleiros. Bem, aí em sequência teve o gol do Johan no finalzinho da partida. Mas quando a torcida do Palmeiras pensou, vamos virar, aí veio logo em sequência o gol do Rafael Marques. O Palmeiras não conseguiu, claro, ele foi pro ataque tentar aquela pressão final. Conseguiu um pênalti. Mas aí o Keno desperdiçou e ficou nisso. O Sport, uma importante vitória, 3-2 fora de casa, subindo na tabela e o Palmeiras perdendo a chance de manter contato ali com os líderes. Indo para os jogos de domingo agora, Internacional e Corinthians, foi um jogo dos opostos, né, cara? Eu esperava mais do Corinthians nessa partida. Eu também. O Corinthians ficou uma boa parte do jogo só com aquela finalização do Matheus Vital. O Corinthians abriu o placar logo no início, 1-0, Matheus Vital. E depois disso, veio um passeio do Internacional, né? O goleiro Walter substituindo o Cássio. Grande atuação. Não fergou, né? Gol do Damião, tirou a camisa. Agora vem. Não. O cara não faz gol há 5 meses. O cara fergou. O cara não faz gol há 5 Futebol é gol. meses. Futebol é gol. E por que Gol. você não lembrou que ele não fez gol? A gente lembra quando ele faz. Pera aí, eu tô no início, eu tô falando do gol do... Eu vou chegar lá. Vocês que Não, são do continua, fã-clube do continua. Damião. Vamos Cala a lá. boca. Eu vou chegar Cala a lá. boca, né, do Guerreiro? Calma aí. Eu vou chegar O que tá lá. acontecendo? Vamos lá. Porra, cala a boca. E o Inter foi pra cima do Corinthians, depois do gol. O gol não abalou o Inter, abalou o Corinthians. O Corinthians abriu o placar cedo, prejudicou o jogo do Corinthians, que ficou até os 30 minutos do segundo tempo sem chutar. Mano, o que aconteceu com o Internacional e Corinthians foi tipo Fluminense e Botafogo. Só que o Corinthians conseguiu virar, conseguiu buscar o gol. Foi um futebol justo. Eu achei justo a virada do Inter, porque depois do gol, como você falou, o Corinthians morreu. O justo Acabou foi feito nesse jogo, contrário de Botafogo e Fluminense, né? O Internacional, depois de tanto buscar, conseguiu um empate no segundo tempo com o Leandro Damião. Aí chegamos no Leandro Damião. Ele empatou a partida, tirou a camisa, porque eu não faço gol há 5 meses, vou comemorar esse quando eu vou comemorar o próximo? Cara, porra, assim Não sei. Não, sabe o que é? Sabe o que é? Mostra. Não. Aqui, ó, sou Damião. Vou te falar, quando é Cristiano Ronaldo, ninguém reclama. Mas Não, porque agora o cara Leandro faz um Damião, gol a cada uma partida. Agora Leandro Damião, Não, mas pode tá tirar errado, a mano. camisa. Se o cara faz um gol em cada violência. partida, no tempo que o cara comemorar já afobando, arrancando a camisa dos caralho, querendo sair do estádio pra Então, é o que eu comemorar. falei. O Agora Leandro... o cara tá 5 meses sem fazer um gol. O cara faz um gol, mano, o cara tem motivo. Então, é o que eu tava falando. Eu entendo o motivo dele fazer isso. Por quê? Eu tô comemorando o gol. Vou tomar amarelo, vou. Quando eu vou fazer o próximo? Não sei, daqui a 10 meses? Pode ser. Eu não sei. Eu Aí ele acho vai errado tomar cartão amarelo. É comemoração do cara, mano. Ele extravasou, entendeu? 5 meses, cara. Extravasado. 5 meses é pra caralho, mano. Depois do gol do Internacional de empate, o Corinthians melhorou na partida, finalizou várias vezes, mas aí no final da partida veio o castigo do Corinthians. Bem feito, né? Vamos falar, porque não jogou nada. Bem feito, mas Não, pela não, infelicidade bem de feito, jogo de um não. jogador de Eu não tô falando bem feito pro Mantuan. Sim, Mantuan não. sim, longe Eu disso. fiquei com pena dele. Porque realmente o garoto falhou ali no gol. Acabou dando um azar danado, foi dominar a bola escapou do pé dele e sobrou no Rossi. Não, na verdade ele também- escorregou. Ele É. escorrega, não foi tanto culpa dele que É. o gramado ele dá um shred. É aquilo, como foi no gol do Benzema na final da UEFA, o Benzema tava atento. O Mantuan, ele escorregou ali e o Rossi tava atento. Completou a jogada. Sem contar também com o lance ali comovente do Matuan chorando. Mantuan chorando. E todo mundo ali aconselhando ele, que uma pena pelo jogador. Aí psicológico vai ser abalado, sabe que a vitória do Inter foi tecnicamente por causa dele e Seria um exemplo o Tuller ou o Léo Duarte falhando lá no jogo do Flamengo Atlético Mineiro. O garoto, o jovem ainda, com muito futuro pela frente. E infelizmente isso aconteceu com ele. Resultado importantíssimo pro Internacional, que cola nos líderes do campeonato depois de ficar na zona de rebaixamento um tempo. Consegue mais uma vitória, a segunda consecutivamente. E o Corinthians, né? Infelizmente, parando de novo. Depois que perdeu o Carille, o Corinthians
Perdeu pro Milionários na Libertadores, mas se classificou. E agora perde pro Internacional. Hoje Marlóis ainda não engrenou no Corinthians, não sabemos se vai ficar no comando da equipe. Indo agora pro estádio Newton Santos, o Botafogo empatou com Vitória, mais um tropeço do Botafogo, né? Depois do início do campeonato bom. Botafogo 1, Vitória 1. Mais uma vez, a Vitória não saiu com a vitória. Mas no jogo passado é isso aí. O Vitória que teve um domínio da partida, só que infelizmente depois de abrir o placar não conseguiu manter. O Jefferson teve a infelicidade de falhar no gol do Botafogo, depois a felicidade de dar uma assistência pro Chiesa. O jogo não teve muitas emoções, mas o Vitória foi melhor na partida durante um todo. Normal. Que foi Todo mundo é melhor que o do Botafogo. Foi feio pro Botafogo. Em casa fazer uma... Ainda mais, pô, com a torcida presente, a torcida dando ali. Não parece não. Foi um bom resultado pro Vitória, né? O Vitória sim. Mas dava pra ele sair com a vitória. Não fazendo demagogia com o nome. Não falando demagogia com o nome. E o Botafogo empatar em casa é um placar ruim, né? Porque realmente tropeçar assim desse jeito nesse campeonato. E times que vão ter duelos é o Vitória. Ele vai brigar pela mesma coisa que o Botafogo entra nesse campeonato, que é pra não cair, vamos ser sinceros, né? O elenco dos dois times não é isso tudo. Bem, falando agora do jogo que ocorreu à noite no Independência, América Mineiro e São Paulo. Nenê que mostrou que ainda tem futebol, mesmo estando fazendo só com bola parada. Desde a época do Vasco, desde a época do Vasco ele tem feito isso. Mano, o América que eu tô torcendo, tá ligado? Eu acho que ainda pode ter algum sucesso em alguma coisa nesse Brasileirão. Eu não acho que o América vai ser rebaixado pelas contratações que ele fez. Tá jogando bem, mas não conseguiu um bom resultado. Mas eu acredito ainda. E vinha de uma vitória contra o Botafogo. Foi um placar excelente, mas só que aí veio agora o São Paulo, era a chance, né? 2 jogos em casa de engrenar nesse campeonato, mas acabou parando no São Paulo. Mas o América não começou mal não, meu. Não começou mal, ele tá fazendo um campeonato muito aquém do que a gente imaginaria. Mas com o time, tem um time melhor do que os outros que estão brigando lá embaixo, tem? O time do São Paulo que, se vocês forem analisar bem, o ataque é forte. Com o Diego Souza, Everton e Nenê. Então, se esses caras jogarem, Everton deu assistência pro Diego Souza, Nenê fez gol de pênalti de falta. Tá evoluindo de golaço. Então, eu acho que se o time do São Paulo se encaixar, já era. Vai ficar um time chato. Vai ficar chato. Vai ficar um e time muito bem chato mesmo. Demais. E é o único time invicto nesse campeonato. Vale ressaltar isso, o São Paulo é o único time que ainda não perdeu nesse campeonato. São Paulo abriu pra cá, lançamento do Everton, gol de Diego Souza. Aí o América logo em sequência empatou com o Rafael Moura, o Ticalacatica. Ticalacatica. Agora o América Mineiro, vamos ver a sua tocou. Olha o Rafael Moura, Ticalacatica e golaço. Fez o Ticalacatica, pensou e jogou a bola ali no canto. Aí veio antes do primeiro tempo acabar, o último lance, aquele pênalti agarrando ali na área. Aí o Nenê com a especialidade dele. O Nenê é embaçado na cobrança de pênalti. Ele dá aquela... aí faz o gol. Difícil ele perder pênalti, ele é sinistro pra cobrar. Ele e o Henrique Dourado. Parece que se especializa em cobrar falta, cobrar pênalti, então é difícil dele perder essas coisas. Aí veio o segundo tempo, falta pro São Paulo e especialidade de novo. O Nenê bateu, batida perfeita, 3-1 São Paulo. São Paulo em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, invicto. Bem, como é de costume, vamos falar rapidinho de uns jogos aqui, né? Pra não ficar muito longo o vídeo, a gente resume uns jogos da rodada. Santos e Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro do Bruno Silva. O Santos novamente em casa, tá pertinho da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro se aproximando do grupo de cima depois de ter começado bem mal o Campeonato Brasileiro. Paraná e Atlético Paranaense, que clássico chato. Muito chato. Nossa, um dos piores jogos da rodada. Mano, é muito chato, foi clássico muito chato. Não teve... Que clássico chato, porque o Atlético Paranaense sem alma. O Atlético Paranaense é um time superior, bem superior, muito superior. E não arruma nada, Paraná botando pressão, bola na trave, isso, jogadas bonitas. Fiquei muito bolado. É aí que a gente falou daquela semana do Grenal. É o clássico. Puto mesmo. E Ceará e Grêmio, 1-0 o Grêmio, foi sofrido. Se não fosse a entrada do Tony Anderson, talvez o Grêmio não tivesse saído com a vitória nessa partida. Everton que vem mantendo a sequência de bons jogos, correu, puxou um contra-ataque belíssimo, deu na cabeça, um passe perfeito na cabeça do Tony Anderson. E 1 minuto e meio depois de entrar em campo, o Tony Anderson decidindo a partida fora de casa. Solta o pancadão, DJ.
na Fonte Nova, eu já sabia. 3-0 Bahia. Mais um. Era só mais um time pequeno que a estrela não brilha. Foi lá na Fonte Nova, é 3-0 Bahia. É só mais um time que a estrela não brilha. Na Fonte Nova, 3-0 Bahia. Não, sem clubismo. Tem clubismo, falar muito bem do Vasco hoje. Mano, o Vasco fez um belo jogo. Foi muita bola dentro do gol dele. Gol! No A galera Vasco. vai zoar, a galera vai zoar, mas não é qualquer um que toma 3-0. 3 vezes seguida. 3 vezes seguida na Fonte Nova. O Vasco tomando de 3-0 pro Bahia. Realmente, quando acabou... Pode pedir música. Pode. Fantástico. O Vai Vasco... mais que música. Falar, galera, Ô, acho que mas a gente música tá que ele zoando, falou. mas porra, não tem um vascaíno aqui pra debater, porra. Não tem nenhum vascaíno aqui, mas é botafoguense. É sério, cara. Tá com medo da câmera, alguém? Bem, segundo a torcida do Bahia, jogar contra o Vasco agora é mamão com açúcar. Segundo tempo, né? Os baianos como? Foram por... Acordaram. Acho que lá, não Acarajé sei, pimentado, lá no maluco. vestiário, aquele acarajé bravo. Acarajé pimenta, maluco. Voltaram com sangue no olho. Pô, é tipo assim, a galera toma acarajé cheio de pimenta. Vocês só vão beber água e seguir essa merda. Moleque, eles baldaram. Muito gol. Mas também, vamos ser sérios, primeiro tempo não Foi rolou bem gol. equilibrado, muito Os equilibrado. preguiçosos não arrumaram nada, os baianos preguiçosos. Aí no segundo tempo... Polêmico. No segundo tempo que aí começou com o Zé Rafael. O Zé Rafael, que no segundo tempo entrou na partida junto com o Regis, o melhor em campo, um dos melhores, o melhor, o Regis. Na bela jogada pela ponta do João Pedro, deu uma caneta ali no Fabrício. Fabrício ficou... Onde é que tá a bola? Cruzou e o gol do Elber no dia do aniversário dele. O cara não fazia gol há 1 ano. Que presente. O cara não fazia gol há 1 ano. Aí ele falou, porra, é o Vasco do outro lado. Se eu não fizer hoje, O Vasco faço mais. se eu não fizer hoje, eu não faço mais. O cara foi lá, entrou em campo, fez o gol. 1-0 Bahia. Aí depois da expulsão do De Sábato ali já no finalzinho, 42 minutos, o Bahia foi e atropelou o Vasco. Passou o trator. No segundo gol, troca de passes, né? Do nada o Zé Rafael só na cara do gol. Também não tem como ser do tudo, né? Que piada merda. Zé Rafael que... Zé Rafael que antes tinha dado uma bola na trave, no travessão, Tá isso. e fez o gol. Bem, aí no finalzinho da partida, né, teve o gol do Regis, né, pra sacramentar a boa atuação. Troca de passes de novo. 3-0 Bahia de novo no Vasco. Bahia subindo na tabela e o Vasco só descendo. Será, rapaz? Mais um rebaixamento do Vasco. Já pensou, cara? Acho que essa porra desse rapaz. 3 vezes pede música, mano? Nossa, é a quarta já. Eu perdi alguma coisa? Eu dormi muito tempo? Da molecada ruim do caralho, mano. Bom, galera, mais um vídeo de debate vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Ativa o sininho. E visita lá nossas redes sociais, lá o Twitter e nossa página no Facebook. Qualidade E sincronia? Não, pô, vai roubar o negócio. Qualidade futebol. Futebol. Nosso bordão. Então, galera, se quiserem deixar alguma sugestão no comentário, pode deixar que a gente aceita de todo o coração. Algum tema, alguma Crítica. coisa. A crítica, pode deixar no comentário que a gente vai ler, a gente vai atender tudo que vocês Isso quiserem. nos ajuda a melhorar demais. Muito, muito. Galera, a página Torcedor Presente tá com muitas novidades, pedindo namorado, kits novos. Você que tem seu namorado ou sua namorada, você pode estar comprando alguma coisa, os preços tá ótimo. Acesse lá a página. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Deixa o seu like, não esquece. Vai pra acabar. Todo mundo vai falar nessa porra aqui, mas só vai. Quer dizer, falar bem do Daqui Bahia. mas assim, ó. Falar bem do Bahia, falar bem do Bahia. Eu não vou usar o Vasco, não. Não vou nada. É os homens que molecada ruim. Foi quanto jogo na Copa do Brasil? Vambora. 3-0. 3-0? 3, né?